Prezadíssimos irmãos, nesta quarta-feira, 19 de agosto, estamos iniciando mais um culto, mais um momento de encontro da Igreja do Senhor, apesar do distanciamento social que a gente está, mas o meu coração se alegra porque tenho visto testemunho de pessoas que param esse momento exatamente e prestam nessa hora, de fato, um momento de culto ao Senhor em suas casas. E alguns familiares têm acompanhado também, bem como irmãos de outras igrejas que sinalizam estar acompanhando o nosso culto. Por agora, um grande e forte abraço, começo de nosso culto. Nesta noite vamos louvar ao Senhor, vamos orar ao Senhor e vamos ler a sua palavra e procurar compreendê-la um pouco mais para alicerce da nossa vida cristã. Então, de agora em diante, estejamos em culto ao Senhor, adorando ao Senhor que merece a nossa sincera adoração. Há uma passagem bíblica para essa hora, iniciando o nosso culto, de Lucas capítulo 12, versos 42 e 43. Lucas 12, 42 e 43, que diz assim: o Senhor respondeu: qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará de seus servos para lhes dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu Senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Esse texto vai aparecer na mensagem desta noite e vamos sobre ele dar alguma explicação. Então, depois da palavra de Deus, vamos cantar sempre fiéis, sim a ti nós seremos. Então, cantemos com um espírito de devoção e espírito de serviço, sempre fiéis. Depois de cantarmos sobre a nossa fidelidade, nossa oração agora será conduzida pela irmã Helenéia Quirino Dias. Então, irmã Helenéia, nos conduza, vamos acompanhá-la em silêncio no nosso lar, mas com devoção. Oremos com a irmã Helenéia. Deus, Pai da eternidade, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Tu tem tido misericórdia das nossas vidas.
E no mesmo instante agradecemos o privilégio, Senhor, que através deste aparelho da tecnologia, Senhor, nós possamos estar em contato, Senhor, com nossos irmãos para cultuar a Ti, Senhor. Recebe esse culto, Senhor, como um culto de gratidão para Ti, Senhor. Vem nos abençoar, cada família representada da nossa igreja, esteja com cada um, Senhor. Pai querido, que possamos, Senhor, logo passando, Senhor, esse período, possamos estar juntos, Senhor, glorificando como nós temos glorificado aí no seu tempo, Pai querido. Ó Pai amado, esteja com este culto de oração, que é um culto de gratidão para Ti. Receba este culto, Senhor. São essas bênçãos que Te pedimos, não somos merecedores, mas pelo Teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Seguindo em nossa campanha missionária, passamos a palavra para o irmão Alexandre, nosso promotor, já agora falando da campanha de missões voltada para o território nacional, missões nacionais. Com a palavra, irmão Alexandre. Boa noite, amada igreja. Que prazer estar com os irmãos aqui mais uma vez nesse culto de quarta-feira para a gente poder falar de missões. Começamos a nossa campanha de Missões Rio e agora continuamos com a nossa campanha de missões nacionais. O alvo foi feito para as duas casas, então nós vamos seguir. Eu já queria rapidamente falar o nosso tema e a nossa divisa de missões nacionais. É muito fácil, como eu falei para os irmãos, não é? Porque Ele me amou. Vamos juntos de novo? Porque Ele me amou. E a nossa divisa está em 1 João 4, versículos 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos repetir? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E na grande comissão do ir de fazer discípulos, né? A gente precisa compartilhar esse amor grandioso que Deus tem por nós através de Jesus Cristo. Amor esse tão grande que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. Mas Cristo vive, Cristo reina, Cristo nos motiva, nos impulsiona e nos convoca para fazer missões. Então, meus amados, vamos seguir em frente, vamos nessa luta. Como fala nosso querido pastor Fernando Brandão, jamais recuar, vamos avançar, vamos em frente. São vários projetos no Brasil, né, que a Junta de Missões Nacionais tem tomado, né, do Iapoque ao Chuí. O nosso país é muito grande e a gente tem aberto vários trabalhos em vários lugares. Eu quero dar algumas informações para vocês, eu quero falar, né, o material chegou, estou me apropriando dele e eu quero comentar com vocês hoje. Hoje, no número atualizado, são 925 missionários aqui no Brasil, crescendo. Mas sempre voluntariado, um grupo que se agrega de igrejas que visitam o campo, que vão juntos também trabalhar, né? E gerar um grande trabalho no Brasil. Então, são 925 missionários, lembra dos 25 de capelania? Então, a gente está ajudando a sustentar 950 missionários. A obra é grandiosa. Desses 925, 70% dos missionários atuam entre os povos menos evangelizados. Né? É uma estratégia, é uma meta de missões nacionais e principalmente nas regiões onde existem poucas igrejas. Muitas regiões não têm nem igrejas. Por isso, o projeto de plantação de igrejas, de seguir em frente. Nossos missionários têm trabalhado nisso. 565 missionários batistas atuam na plantação de igrejas. Quer dizer, dentro desse número, a gente tem 565 focados. Eles vão para um lugar, vão fazer o trabalho, vão evangelizar aquela região com foco em abrir novas igrejas. E por isso a gente teve 3 igrejas organizadas no Sul nesse período de um ano, né? E novos projetos de plantação e revitalização das igrejas em 2019. Igrejas pequenas, igrejas que estavam
precisando de ajuda, de crescer, de ser motivada, de ir em frente, de fazer um trabalho no entorno. 73 dessas igrejas foram beneficiadas, né? Até 2020, agora até o final de abril, já fizemos 16, né? Batismo por meio de missões nacionais em 2019, 1.170 batismos foram feitos e até agora, o final de abril, 111. É uma obra maravilhosa, nós não podemos ficar de fora. E agora eu quero apresentar para vocês em primeira mão o nosso clipe oficial, a nossa música, para a gente aprender de missões nacionais desse ano. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho
Então, amados, muito legal, mais uma música. A gente aprendeu Missões Rio, que foi muito bacana, e agora começamos a aprender de missões nacionais. Seria muito bom ver os nossos jovens, o nosso time cantando ao vivo na nossa igreja, né? Mas vamos com os recursos que a gente tem agora. Vamos seguir, né, em frente, vamos apresentando os vídeos e aprove Deus, daqui a pouco a gente poder estar abrindo a nossa igreja. Tá certo? Um bom culto de quarta-feira a todos. Que o Senhor possa continuar abençoando, continuar louvando os irmãos. Não esqueçam, nosso alvo ficou em 13.750. Nós já temos aí 5.700, uma média de 41%. Né? Eu tenho atualização semanal do valor da campanha. Então, fatalmente, domingo, vou estar dando outros valores para os irmãos. E você não fique de fora dessa campanha. Vamos seguir em frente, fiquem firmes, porque o Senhor tem nos abençoado e há de nos abençoar mais e mais. Uma boa noite. Amados, nosso culto segue com essa ideia de serviço missionário e agora serviço com as nossas vidas, com a dedicação de nossas vidas e nossos bens. Cabe uma palavra de gratidão à presteza e à presença da igreja, à responsabilidade da igreja na sustentação financeira e também de alguns amigos que amam a obra do Senhor neste lugar e têm ajudado com suas dádivas, com suas contribuições. Mas esse é um momento precioso do culto, porque damos ao Senhor a direção das nossas vidas, renovamos nosso desejo de que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas para o serviço. Então, esse primeiro momento de oração, nossas contas aparecem, alguns já decoraram, outros ainda não, e alguns amigos podem estar vendo agora. Vamos fazer isso enquanto ouvimos um trecho musical. Para agradecer esse momento precioso de gratidão, esse momento de contribuição, esse momento de dedicação, nós vamos acompanhar a irmã Heloísa Feitosa da Silva Leitão, que recentemente passou por uma experiência de mão de Deus, quando preparada para uma cirurgia, o médico constata finalmente naquela hora que não precisava de cirurgia. Nós nos alegramos e entregamos essa experiência nas mãos de Deus, Ele está conduzindo. Irmã Heloísa Feitosa Leitão da Silva Leitão nos dirige a Deus em oração. Boa noite, pastor, boa noite, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por estarmos todos aqui juntos, mesmo distante um do outro, mas juntos no mesmo pensamento, as mesmas ideias, em oração, louvando ao Senhor. Muito obrigado por esse dízimos e ofertas. Deus abençoe cada um que aqui colocou a sua oferta e seu dízimo. Continue conosco durante todo esse culto, confortando nossos corações, nos dando as condições, Senhor Deus, de superar cada dia essa pandemia, todas as dificuldades que temos passado. Fique conosco, Senhor Deus. Fala
a nós, cada um de nós, através da palavra que vai ser estudada, que vai ser lida nesse momento. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados, chegou o tempo de nós manusearmos a palavra de Deus para o estudo dela, a compreensão dos seus ensinos. E como eu disse, nós estamos em Lucas capítulo 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Leremos só a seção que vai do 42 ao 48, embora esse texto aparece e ele vem de mais longe, né? Ele vem tratando de mais longe. Mas para essa noite, vamos ficar com do verso 42 ao verso 48, exatamente o trecho que a gente leu ainda há pouco com a igreja. Todos encontraram? Então, Lucas 12, 42 a 48, o texto que diz assim: O Senhor respondeu: Qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento no tempo certo? Bem-aventurado o servo a quem seu senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser no coração: o meu senhor demora para voltar, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor desse servo num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe, e o despedaçará e lhes dará o destino dos infiéis. O servo que conhecia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Esses dois versos finais merecerão um foco especial no final da nossa palavra. Bem, o trecho completo trata de servos fiéis e infiéis. O trecho dessa noite, dessa parábola, trata da ideia do servo infiel. Bem, esse texto, como o que trabalhamos lá no começo do mês, dia 5, só está aqui no Evangelho de Lucas. E como dissemos lá naquele dia 5, conforme o comentarista, o tradutor e estudioso Charles Caldwell Riley, ele diz que alguns trechos, ele classifica o ministério de Jesus, e esse pedaço do ministério de Jesus ele chama de sermões. E eu falei que eram 23 sermões que ele classifica ali. O ministério de Jesus, ao proferir esse ensino, está então depois da terceira Páscoa, próximo, lógico, da sua última Páscoa, que seria também a sua última semana. O ensino geral do texto é sobre a devida vigilância e fidelidade enquanto aguarda-se a volta do Senhor. Nós estamos debaixo desse tempo, vigilantes, e a exortação é para que nos conservemos vigilantes enquanto aguardamos a volta do Senhor. Mas para chegar ao entendimento do nosso texto, precisamos recuar um pouquinho aqui nesse mesmo texto. Então, vejam, por exemplo, recuem um pouquinho ao verso 35. Estai preparados e acendei as vossas candeias. Preparados, em algumas traduções, aparece cingidos os vossos lombos. Isso tem a ver com o vestuário. O vestuário de um judeu compunha-se de várias peças, e uma delas era uma túnica sobre a roupa, de um tecido mais leve, mais fino e às vezes um pouco esvoaçante. Dificultava os movimentos de trabalho. Então, o trabalhador que tinha que usar essa peça, porque era parte do seu vestuário, para início do seu trabalho, ele puxava essa túnica e prendia no cinto,
então dava a ele liberdade para trabalhar. Então, com essa ideia na cabeça, com essa explicação, vejam, estai preparados, equivale a dizer, estai desembaraçados. É assim que a gente deve proceder. O ensino é que o crente deve sempre estar a serviço e desembaraçado. O retorno de Jesus não é uma acomodação, já que eu tenho a redenção, eu estou salvo e está mesmo, então vou me acomodar. Não é assim. A proposta é servos vigilantes e atuantes. Vamos ao 36. Sede semelhantes aos que esperam o seu Senhor quando volta da festa do casamento, para que, quando vier a bater, logo lhe abram a porta. O trecho que me interessa reforçar aqui é o seu Senhor quando volta da festa, a festa de casamento, né? O noivo, o Senhor, tinha que primeiro jantar com seus amigos, com toda a calma, com toda a tranquilidade. Depois ir à casa da noiva, solicitá-la e em seguida voltar à sua própria casa para a festa. Lembram-se da parábola das 10 virgens? Diz o texto lá, tarde da noite. Diz lá que para quem esperava desde o entardecer, já era muito tarde, embora para nós, cariocas, brasileiros, 21, 23, 24 horas, nem sempre é tão tarde assim. Então lá se diz assim, aí vem o noivo. Embora esse retorno pudesse acontecer bem tarde da noite, ele esperava que seus servos estivessem esperando por ele e prontos com suas lâmpadas acesas. E aqui no texto a ideia é que esse pode ter acontecido por volta de para lá de 21 horas até meia-noite ou mais um pouco. Então a gente aprende que não há lugar para descanso preguiçoso, descanso letárgico na vida do crente. Enquanto aguarda a vinda do Senhor, precisamos estar espertos, despertos para o trabalho do Senhor com atividade. Precisamos também ir ao verso 42, onde já começa o nosso texto. O Senhor respondeu, qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento no tempo certo? Vejam a ligação, servo que dá o alimento no tempo certo. E é lógico, se há uma coisa que não vai variar e não pode ser deixado para depois, é a hora do alimento. Dificilmente isso seria confortável, não é mesmo, não é? O verso 42 nos chama a atenção para algumas coisas, aliás, Lucas nos informa que é Pedro que faz a pergunta. Veja o verso 41. Então Pedro perguntou, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Aí Jesus vai trabalhar o assunto. A palavra que de Jesus se dirige a um oikonomos, a um administrador, um econômico, né? Quando eu cheguei no seminário, eu custei, de momento eu não conhecia muito essa palavra no uso, vindo da igreja, o econômico do seminário, o administrador, né? Ele dirige essa palavra a um oikonomos, era possivelmente um doulos, um servo, escravo, com a tarefa de cuidar, gerir a fazenda inteira. Talvez um doulos, um escravo, um servo, com um pouco mais de sabedoria, de entendimento, o Senhor viu nele potencial, colocou-o como um oikonomos, né? Deus às vezes vai fazendo assim, muitas vezes vai fazendo assim, né? Ele percebe nossas potencialidades e nos coloca diante de tarefas que às vezes a gente fica meio que puxando os cabelos. E agora? Mas Deus sabe que nós podemos e Ele nos estimula a trabalhar. Então estamos falando de um servo, de um escravo, na função de um administrador. Entende-se que o senhor, o proprietário, está ausente, mas fica bem claro que ele poderá voltar a qualquer momento.
Isso é básico para a nossa vida cristã. Estamos a caminho da vinda futura do Senhor, que pode dar-se a qualquer momento. Bem, essa é uma introdução. Vejamos então o que nós podemos aprender enquanto disponíveis para esse serviço até a volta do Senhor. O que aprendemos? Aprendemos sobre a honra de ser alguém com quem Deus pode contar. Deus quer contar conosco e isso deve ser para nós uma honra. Então, cada vez que o irmão é procurado por uma tarefa no reino de Deus, saiba que você está sendo muito honrado, está sendo muito distinguido para receber essa missão. Paulo a Tito, em capítulo 1, verso 7, diz assim: pois como é responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado à briga, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância. Tá bom, você vai dizer o líder, o administrador, mas a quem não é pedido isso que é pedido aqui? Que seja irrepreensível, que não seja arrogante, que não seja inclinado a brigas, a beligerância, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância. Será que alguém, na tarefa de servo, pode eximir-se dessas necessidades em sua vida? Aprendemos sobre o quanto nos é confiado, quanto foi confiado. Pedro, primeira carta, capítulo 4, verso 10, assim: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. E ainda Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 4, verso 1, diz assim: assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Você tem noção do tamanho, da honra de sermos despenseiros, aquele que serve as despensas, que acrescenta, que oferece, que entrega? Você tem noção da honra que é servir ao Senhor? Que grandeza é ser um servo do Senhor? Aprendemos ainda sobre a fidelidade que é esperada dos servos. E Paulo ilustra isso em capítulo 4 da primeira carta, verso 2, assim: além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. Meus irmãos, grande será a recompensa do servo fiel. E grande a tristeza, a decepção do servo que se mantiver infiel. O desafio é que nos mantenhamos fiéis, sempre. Além da fidelidade, aprendemos sobre o esperado cumprimento dos deveres com toda diligência. Eu volto ao 42. O Senhor respondeu: qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento no tempo certo? Aprendemos também sobre a punição do servo injusto e egoísta. O trecho fala disso aqui no final, nós voltaremos a esse verso daqui a pouco, mas eu queria chamar a atenção para aqui o que se diz em Lucas 16, 1 e 2. Diz assim naquele texto: Jesus também disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e esse foi acusado perante ele de esbanjar os seus bens. Então ele o chamou e disse: que é isso que tenho ouvido falar a seu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais ser meu administrador. Veja, irmãos, toda essa bênção de estarmos incluídos nos planos de Deus para a expansão do seu reino importa em prestação de contas. Então se pergunta: como podemos não ser esse tipo de oikonomos, esse tipo de administrador reprovado nesse texto? Como podemos evitar essa reprovação? Como não ser um administrador assim péssimo, reprovado e reprovável? Ou dizendo de outra maneira, né? Como podemos ser o administrador aprovado, aquele que agrada a Deus e executa a sua obra com a aprovação de Deus?
Eu digo umas coisas a seguir, então, que devem caracterizar a vida do administrador aprovado. São coisas que nos desafiam, a mim, ao irmão, à irmã, e nós devemos caminhar esforçados em alcançar isso. O que é, então, que poderia nos conduzir a ser servos aprovados? Primeiro, é alguém que se coloca completo e sem reservas a serviço. É alguém de tempo integral na causa. Sim, isso inclui sua vida trabalhando, sua vida secular, estudando, porque nós somos integrais em cada lugar onde estivermos, em cada serviço que estivermos executando, devemos estar ali com o coração integral de servos do Senhor. É alguém, então, que se coloca completo, que lança a mão do arado e não olha para trás, que se põe no trabalho e não serve a dois senhores. É esse. Alguém de conversão genuína. Todos conhecemos a vida de Paulo e sabemos o Saulo que se transforma em Paulo. O Saulo tinha uma vida religiosa muito respeitável, que se empregava naquela sua vida religiosa com toda dedicação. Entretanto, faltava-lhe um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E quando esse encontro veio, não só o seu nome foi mudado, mas a sua vida mudou de direção. É alguém ainda que tem um interesse crescente pelas coisas espirituais, aplicando a razão e a inteligência, que são bênçãos de Deus, para crescer no conhecimento da palavra de Deus, crescer no conhecimento da sua área de trabalho, especializando-se para fazer de forma melhor e produtiva. Mas é alguém que desenvolve uma vida de oração e dependência de Deus, sua verdadeira fala com Deus. Permanentemente, esse servo fiel mantém-se ligado através da oração e ouve a palavra. Então essa é outra característica, medita na palavra de Deus, buscando esse ouvir de Deus, já que crê que essa palavra é viva e eficaz. E na sua lei medita de dia e de noite. É ainda alguém que desenvolve uma bondade prática para com os domésticos da fé e o seu próximo de um modo geral. É alguém que mantém acesa a filosofia do bom samaritano. É alguém que mantém em condições de estar crepitando ativamente na sua vida a bondade prática. Sua fé implica em ter o comportamento do bom samaritano. É alguém que em todo o tempo cultiva a santificação, não como uma opção, não como uma alternativa, mas ele se encanta com o projeto de crescimento de santificação. 3 passagens nos ajudam a entender isso. 1 Tessalonicenses 4:3, quando diz: a vontade de Deus para vós é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. 2 Tessalonicenses 2:13, mas irmãos amados do Senhor, devemos sempre agradecer a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação, feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E por último, nesse tópico, falar sobre Hebreus 2:14, texto que nos diz assim: procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O beligerante, o causador de dificuldade, aquele que se compraz em achar dificuldades e cultivá-las entre os irmãos da fé, está se afastando, está vivendo afastado da santificação, porque o texto diz: procurai viver em paz e em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Bem, aqui temos a parábola, mas esses versos finais, 47 e 48, são desafiadores. E eu não tenho, obviamente, a palavra final nesse curto espaço de tempo. Esses 2 versos demandariam certamente um longo tratamento. Vamos recordar o que eles nos dizem.
47. O senhor que conhecia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado, sublinho, castigado com muitos açoites. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Paulo estabelece o princípio de que os pagãos são inexcusáveis e os que pecam sem lei serão julgados, também sem lei, mas serão julgados. Paulo estabelece que todos diante de Deus somos inexcusáveis, quer conheçamos ou quer não conheçamos essa lei, mas conhecemos a lei manifesta pela revelação de Deus, e é isso que vai aparecer agora, Romanos capítulo 1, verso 21, leia com calma, ou acompanhe com calma, eu lerei devagar. Diz o texto: pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas. Prestem atenção. E percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Vamos seguir com Paulo. Capítulo 2, 5 e 6. Mas segundo tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti, no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus, que retribuirá a cada um, note bem a expressão, a cada um segundo as suas obras. Mas seguindo com a ideia de obras, segundo aos Coríntios 5:10, Paulo, pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Segundo aos Coríntios 11:15, portanto, não surpreende que também os seus servos se disfarcem de servos da justiça. O fim deles será de acordo com as suas obras. Estou terminando. Mais uma citação, segundo a Timóteo 4:14. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribua segundo as suas ações. Agora Apocalipse, duas citações. Primeira, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. E finalmente, Apocalipse 18, 5 e 6. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das maldades dela. Retribui-lhe de acordo com o que ela vos deu, em dobro, conforme suas obras. Dai-lhe bebida em dobro no cálice em que ela vos deu de beber. Retribui-lhe de acordo com o que vos deu. Será que podemos pensar em gradação? É complexo. O teólogo Rod conclui sobre esse texto assim. Literalmente o que ele diz é assim: os homens serão julgados na luz que tiveram individualmente. O servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não a fez, será castigado com muitos açoites. Lucas 12, 48. Àquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Paulo diz que os pagãos são inexcusáveis. O texto é, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus.
E Romanos 1:21, que nós lemos, diz: e estabeleceu o princípio de que os que pecam sem lei também serão julgados. Diz o texto de 2:12, porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, sobre a lei serão julgados. Então, Paulo conclui que todos são inexcusáveis, porque é uma manifestação do Senhor, visível e possível de ser achada por cada um de nós. Bem, isso não exime, não tira todas as nossas dúvidas, mas devemos persistir na quantidade de vezes que é citada esse segundo a nossa tarefa e trabalho realizado. Mas temos o verso 48. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, mais ainda se lhes pedirá. Os filhos de Deus receberão coroas. Que tipo de coroas? Primeira, uma coroa de incorruptibilidade, incorruptível. E o texto é de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 27, que diz assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exige domínio sobre todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa que não acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, aplico socos ao meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Galardão sim, coroa sim, incorruptível. Ganharemos a coroa da vida. Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que suporta a provação. Aí, meu amado, a luta está grande, não é? Olha o texto. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Coroa da justiça para os cristãos esperançosos. 2 Timóteo 4,8. Desde agora, a coroa da justiça me está, é Paulo falando, né? Me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Preste atenção. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Coroa de glória para os ganhadores de almas. Diz o texto de 1 Tessalonicenses 2,19. Pois quando nosso Senhor Jesus voltar, quem será a vossa esperança e alegria e coroa de glória diante deles? Por acaso não sois vós os que foram ganhos, né? Coroa de glória para os pastores fiéis. 1 Pedro 5,4. É preciso lembrar que o contexto dessa passagem que orienta sobre o bom proceder do pastor justo e seu rebanho. E o texto diz: quando o supremo pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa de glória. Mas o contexto chama a atenção para os ganhadores de almas. Coroa de ouro para os anciãos fiéis. Apocalipse 4,4. Ao redor do trono havia também 24 tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a sua cabeça. Segundo a Bíblia, diante de muitas citações que faz, parece-nos entender que há diferentes graus de recompensa no céu, dependendo da nossa fidelidade ao Senhor. Em sua visão, João vê o Senhor Jesus dizendo, note bem,
eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo suas obras, as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 12. O apóstolo Paulo disse que a obra de cada um vai ser provada pelo fogo. E, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Esse receberá o galardão. 1 Coríntios 3, 14. Em 2 Coríntios 5 está escrito que todos nós havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Conhecemos a parábola das diversas horas de Mateus capítulo 20, né? Onde ali Deus mostra por Jesus que a recompensa dada na base da graça de Deus, independente da oportunidade de fato trabalhar. Quem teve, trabalhou, ganhou. Quem não teve, mas a graça de Deus lhe concedeu. É para mostrar que a recompensa é resultado da graça do Senhor. Nem todos os servos tiveram igual oportunidade para trabalhar para o seu Senhor, o mesmo número de horas, mas receberam pela graça do Senhor. Na parábola não temos uma gradação, nós temos uma dádiva. O Senhor olha para a nossa disposição, assim como para as nossas ações, e nos julga segundo esses aspectos. Lucas 6, 23 diz: regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão. Mas se isso é assim, e nós estamos trabalhando, pensando, refletindo, eu disse que demandaria um longo tempo de trabalho, de maneira alguma isso poderia nos conduzir a qualquer tipo de envaidecimento. Porque há um fato notório, é que isso tudo é resultado da misericórdia de Deus. Todo galardão que obtivermos é resultado da sua misericórdia. Diz o texto de Apocalipse 4, 10 e 11, prestem bem atenção. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos, e olha o que vem escrito, e lançavam suas coroas diante dele, dizendo: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade elas existiram e foram criadas. Fechando, o Senhor voltará e nós somos nessa hora os seus doulos, seus servos, oikonomos, trabalhadores. Nos é dada a grande responsabilidade de sermos despenseiros da graça de Deus, os que levamos a graça de Deus. Façamos isso com diligência, vigilantes, ativos, renovando cada dia a nossa santidade, servindo com o espírito do bom samaritano, trabalhando na causa do Senhor e espantando toda a letargia e desleixo ou preguiça na causa do Senhor. E se for do agrado dele conceder-nos galardões, chegaremos no seu trono e depositaremos aos seus pés e dizemos: ao Senhor pertence tudo que me foi dado. E olharemos uns para os outros com o mesmo amor, com a mesma identificação e sem sentir qualquer privilégio. Fica aberto o assunto para outras conversas, mas por agora saibamos que precisamos ser vigilantes e que Ele é galardoador de todos que o buscam em sinceridade. Que Ele nos abençoe. Amém.
Passemos agora, amados irmãos, à nossa lista dos pedidos de oração. E hoje ela é ainda maior. Peço a atenção dos irmãos, peço esse espírito de intercessão à medida que eu vou falando, porque eu sei que não podemos guardar todos, mas eu tenho que mencionar algumas situações que estão me incomodando e outros pedidos. Pastor José Gonçalves Ferreira, ele pede por ele, por sua esposa, pela família, a irmã Ângela Maria Rodrigues Ferreira. Pastor José Gonçalves Ferreira. A irmã Cremilda Aparecida Lisboa dos Santos pede pelo seu neto João Vitor, que está hospitalizado. Irmão Eduardo Madruga continua pedindo as orações lá pelo abrigo onde ele reside, porque algumas pessoas foram contagiadas, estão sendo mantidas em isolamento, porquanto ali há várias outras pessoas residindo naquele lugar comum. Irmã Inalda continua pedindo as orações por Glaucineide e por Edneida. Irmão Javé Berlanda, nossa preocupação contínua. Irmão Antônio Pacheco, nossa preocupação constante. Irmã Célia Regina, que não sendo hoje da nossa igreja, é uma pessoa do nosso relacionamento, está lutando com a sua saúde. Pastor Anésio Sarmento, que precisou retornar ao tratamento hospitalar. Irmão João Carlos Duarte Gil, pela sua prima Patrícia e algumas conturbações do seu lar. Irmã Heloísa Leitão, por sua amiga Maria José, em tratamento quimioterápico. Casal Birajara e Catarina, objeto sempre das nossas orações. Irmã Maria José Pereira da Silva, agradecendo as orações pelo seu irmão Jorge. Passou por cirurgia, está bem e está em casa se recuperando. Irmã Ana Maria Mendes ainda está pedindo orações pelo médico amigo dela que está lutando contra um câncer que foi descoberto em cima, agora há pouco tempo, ele se chama Eduardo. Irmã Eliane Medrado pedindo pelo Valdir, seu irmão em crise. Ana Beatriz Werneck pedindo pelo seu amigo Dr. Antônio, acometido de Covid, lutando também. Alguns nomes que eu não vinha falando há algum tempo, falo hoje. Pessoas idosas da nossa igreja que merecem nossa atenção também. Uma Anita de Souza Alves, né? Idosa, enferma, dificuldade de locomoção, está em casa. Uma Aira Furtado, mãe do irmão Gilmar, também com dificuldade de locomoção, precisando das nossas orações. Uma Alda Moraes Dutra, também limitada em seus movimentos, vivendo alguma recuperação, mas ainda precisando muito das nossas orações. Irmã Josélia de Souza Azevedo, seguindo com o seu tratamento de saúde. Pastor Abdiel Pereira dos Santos, irmã Eunice Conejeiro Pérez, irmã Luciana da Silva Neto. Alguns nomes que eu não vinha falando, mas continuam pessoas carentes das nossas orações. E fechando esse tempo, alguns pedidos então especiais. Já na próxima semana, final de agosto, nosso congresso Ador Jovem. Oremos para que tudo corra bem, que haja vitória e crescimento dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Oremos pelo nosso retorno às atividades presenciais da igreja, com todo cuidado. Hoje que estou aqui gravando, já pude ver as marcações no templo para a chegada dos irmãos. Oremos pela campanha de Missões Rio e missões nacionais. O momento é especial, mas a urgência é grande. Oremos pelo discernimento das autoridades na conduta da política de saúde. Oremos pelos que estão nessa frente de batalha, encarando esse vírus, né? Lutando para preservar a nossa saúde. Continuemos orando pelas questões vividas pelas famílias lá no Líbano, e aquela catástrofe que houve ali. E, naturalmente, pela família dos enlutados, que já passa muito de 100 mil. E, logicamente, também agradecendo pelas vitórias que muitos, centenas, milhares obtiveram no enfrentamento dessa doença que está caminhando entre nós. Para nos conduzir, então, nessa hora de oração, eu convido a irmã Gisele Muniz Gomes Bosquet. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, na Tua presença nos encontramos, Senhor, para falar contigo, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida dos nossos irmãos, aqueles que têm o seu pedido de oração, que o Senhor venha abençoar os enfermos, Senhor, aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam da Tua intervenção, da Tua cura, da Tua provisão. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, os irmãos da nossa igreja,
que estamos passando por essa pandemia. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando de todo o mal, guardando a nossa casa, os nossos familiares, a nossa igreja. Senhor, muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado com as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Caminhando, amados, para o encerramento do nosso culto, vamos cantar um hino que a gente gosta muito e que tem todo sentido nessa hora. Eu só confio no Senhor. Cantemos. Para nos conduzir na oração final deste culto, eu convido a irmã Aline Neves Andrade Chian e eu já me despeço aqui, desejando um complemento de semana abençoado, que Deus possa cuidar, como tem cuidado, de cada um de nós, e juntos no domingo, para mais um domingo com a juventude, estaremos aqui reunidos. Então, que Deus nos abençoe, oremos com a irmã Aline Neves Andrade Chian. Oremos. Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor Deus, pelo dia de hoje, por cada provisão, Senhor Deus, que providenciaste para este dia. Queremos te agradecer também, Senhor Deus, pela tua igreja e pela mensagem de hoje proferida. Que a tua palavra, Senhor Deus, encontre morada em nossos corações e que nós possamos, Senhor Deus, velar por ela. Queremos te agradecer por tudo e pedir, Senhor Deus, de uma forma especial, que tu possas estar tocando cada família e guardando-as, protegendo-as e acolhendo, Senhor. Ajuda-nos neste momento, nesta época difícil, mas uma época de ensinamento e transformação. Queremos te agradecer por tudo, Senhor Deus, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.
Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.